Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema vai ser o Maracanã. E para falarmos sobre o assunto, temos as presenças do deputado Luiz Paulo. Deputado, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Arena. Eu que agradeço o convite. É um prazer a gente discutir a reabertura do Maracanã para o futebol. Com certeza, deputado. E também do jornalista e narrador esportivo da Super Rádio Tupi, Odilon Júnior. Odilon, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Obrigado, Rui, pelo convite. É sempre um prazer falar do Maracanã, que é a nossa casa, né? Afinal de contas, muitas histórias, muitas coisas aconteceram no estádio. Sem dúvida, é um prazer enorme falar sobre o tema. É verdade. Bem, o Maracanã foi inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo daquele ano. E de lá até agora, o estádio foi palco de várias e várias decisões e do 1000º gol de Pelé. Em 50, o Brasil foi derrotado pelo Uruguai e a torcida saiu frustrada. Já na Copa de 14, o vexame foi maior, mas não foi no Maracanã, foi no Mineirão, a goleada sofrida para a Alemanha. Deputado Luiz Paulo, o senhor gosta de futebol? Muito. Do esporte. É torcedor do Flamengo? Doente. Com certeza. Eu digo para o senhor, pergunto, quais as recordações, as boas, as más, as recordações que o senhor tem do Maracanã, do antigo e até do novo? Olha, eu vou começar muito longe. 1950, eu tinha 4 anos de idade. Não fui ao Maracanã, mas meu pai foi. Ver o Brasil perder de 2-1 para o Uruguai, gol de Gija, um frango do Barbosa, e meu pai ainda chegou com uma cabeça com 3 pontos que tomou uma garrafada. Então foi a primeira contato direto que eu tive com o Maracanã. O segundo, eu não me lembro a idade, mas foi uma grande decepção. Tricampeonato do Flamengo. Último jogo. Flamengo e América. Dia de semana à noite. Fui ao Maracanã com meu pai, mas o meu limite de idade não dava para mim entrar. E o Flamengo foi campeão, porque o nosso back direito, Tomires, tirou do jogo o Alarcón. Naquela época não tinha substituição. Fomos tricampeões. A partir daí, passei a ser um frequentador assíduo do Maracanã. Tempo que os recursos eram muito escassos, eu era um geraldino empedernido. Eu assistia os jogos atrás da baliza que o Flamengo atacava. Quer dizer, mudava o segundo tempo, mudava de lugar. E sempre com radinho de pilha no ouvido. Então, o Maracanã tem belíssimas recordações, evidentemente nas grandes vitórias do Flamengo, e muitas tristezas nas derrotas, porque eu assistia praticamente tudo que acontecia no Maracanã, nosso templo do futebol. Estava naquele gol do Petkovic, na decisão com o Vasco? Aquele, por acaso, eu não estava no Maracanã. Eu vi na televisão um dos gols mais emocionantes, como também aquele do Rondinelli de cabeça. De cabeça, é verdade, é verdade. Esse jogo até eu trabalhei, não do Rondinelli, do Petkovic. Odilon, você que está acostumado ao Maracanã, boas recordações do estádio antigo e do novo? Já peguei muito a fase final do antigo estádio do Maracanã, que era administrado pela Suderj, né? Você lembra bem. E aí a gente teve ali vários momentos no Maracanã. Você estava falando do gol de 2001, é interessante que ninguém acreditava. Eu me lembro bem de uma situação que aconteceu o seguinte. Eu estava lá na Rádio Tupi e aí o Período estava narrando o jogo com o Apolinho comentando. E aí o Apolinho disse assim, a imagem de São Judas Tadeu acaba de entrar no Maracanã. E aí o Petkovic vai e cobra a falta, mete lá na gaveta do Elton, e aí explode o Maracanã, a torcida do Flamengo faz aquela festa enorme. E é uma recordação maravilhosa, né? Eu estava trabalhando e a gente se arrepia, se emociona, né? Aquela questão da paixão do futebol. Porque o carioca, principalmente, é um povo apaixonado, né? E o torcedor rubro-negro, naquele momento, sentiu uma emoção diferente. Então, assim, a gente já viveu tantas coisas no Maracanã, só que a vida vai evoluindo, né? As coisas vão avançando, os tempos hoje são outros, você percebe
principalmente a mudança de costume, mudanças de hábito, mudanças de consumo. Até do público, né? Até do público. O deputado estava falando aqui do radinho de pilha. Há quanto tempo não se vê radinhos de pilha num estádio de futebol? Você hoje vê telefone celular, smartphone, as pessoas hoje ouvem de uma outra maneira, o consumo é feito de outra forma. O consumo hoje é muito mais visual, né? Então o que acontece? As coisas estão se encaminhando exatamente por esse lado, para essa situação. Mas é óbvio que ainda tem espaço para muita coisa, porque muita coisa avança, outras ficam para trás, mas de qualquer maneira são situações realmente em que cada pessoa que milita na sua área, que conhece com profundidade aquilo que faz, realmente sabe o que precisa para melhorar, sabe quais são as dificuldades do seu trabalho e principalmente quando você trabalha no Maracanã, o que você tem que driblar de dificuldades, principalmente nós que atuamos nos bastidores, né, o acesso a jogadores era uma coisa, hoje já é outra. Hoje é tudo não pode. Hoje é tudo não pode, né? A assessoria não deixa fazer nada, não pode, num momento muito mais lúdico, muito mais romântico, em que você tinha acesso aos jogadores, conversava, tinha inclusive amizade com os jogadores, coisa que hoje é praticamente impossível, eu diria, de ter com um jogador de futebol. Então, são as variações, os momentos, as coisas que vão acontecendo e a gente vai presenciando toda essa transformação, né, Rui? É verdade. Bem, o Maracanã encolheu. O estádio já teve 200 mil pessoas. Com as obras, aos poucos, teve a capacidade reduzida. E a última grande obra que fez o estádio mudar totalmente a configuração foi para a Copa do Mundo de 2014. E a capacidade voltou a ser reduzida. Agora está em 78.838 torcedores. Deputado, aos pouquinhos foram reduzindo a capacidade do Maracanã até chegar em 78.838. Olha, eu vi Brasil e Paraguai. O Brasil ganhou de 1-0 com 178 mil pessoas no Maracanã. Eu, como parlamentar, eu fiz duras críticas às obras de reforma e adaptação do Maracanã ao que queria a FIFA. Primeiro, com um estádio construído em 1950, quando era prefeito Mendes de Moraes. Um estádio tombado. E conseguiram até destombar a cobertura do anel, Marquise, né? que é chamar as marquises, a cobertura do anel, para fazer uma outra mais retrátil, mais leve. De lona, né? Mais retrátil, leve, sim. Mas, de qualquer forma, se tirou a metade do público do Maracanã. Se gastou uma fortuna para fazer o Maracanã encolher. Você pode me acusar de saudosista, mas eu gostava muito mais do antigo Maracanã do que essa arena do Maracanã, que não deu certo. A concessão está sendo devolvida. Os clubes do Rio foram penalizados nesse campeonato brasileiro, principalmente Flamengo e Fluminense, visto que Vasco tem o seu próprio campo e Botafogo mais ou menos adaptou lá. Engenhão? No Engenhão não, A eles ilha também tiraram do estado da ilha, porque ele também perdeu o Engenhão. Mas Flamengo e Fluminense não tem tido campo. Se você cotejar a renda, você vê que o Flamengo deve estar lá em 8º, 9º lugar, exatamente porque não joga mais no Maracanã. E o Maracanã virou nada, virou palco de tudo, menos aquilo que ele sempre foi, o templo do futebol. É verdade. Ô, Dilon, o Maracanã, depois do Cristo Redentor, primeiro é o Cristo Redentor, depois é o Maracanã e depois vem o Pão de Açúcar, em visitação. Só que o Maracanã não estava sendo visitado, não está sendo visitado, em função da Rio 2016, Paralimpíada, estava fechado, voltou recentemente com Flamengo e Corinthians, tivemos um público de 65 mil presentes, né, para 54 mil pagantes, mas o Maracanã, no mundo inteiro, você vai em determinados aeroportos, tem a foto do Maracanã. Você não vê Morumbi, você não vê Engenhão, você não vê o Mané Garrincha de Brasília, você vê o Maracanã. Daí, como disse o deputado, é o templo do futebol, conhecido no mundo inteiro. E você tem um estádio em que Flamengo e Fluminense, conforme disse o deputado Luiz Paulo, foram muito prejudicados, e foram,
E Flamengo também, e Botafogo, que também não jogaram no Maracanã como adversários, do caso o Vasco não, porque está na Série B, mas o Botafogo. Então, o que você acha dessa situação? Ô Rui, primeiro eu apoio os grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, Paralimpíada, mas eu acho que a coisa tem que ser feita de uma maneira racional. Primeiro que você, quando superfatura, né, quando você faz uma obra faraônica como foi feita no Maracanã, gasta-se milhões ou até mesmo bilhões de reais para se criar uma estrutura, automaticamente o que acontece? Afasta as pessoas de renda menor para chegar ao estádio. Eu acho que quando você faz isso, você elitiza demais o Maracanã. A FIFA teve aqui no Brasil para a organização da Copa do Mundo. E aí criaram várias arenas foram criadas. Você vai vendo... 12, né? 12 arenas, com exceção do Rio de Janeiro, com exceção de Belo Horizonte, talvez Rio Grande do Sul, São Paulo. As arenas que foram feitas são todas hoje elefante branco. Ou não? Arena Dunas, Arena Amazonas, Arena Amazônia, Arena Pantanal. Arena Pantanal. Arena Pantanal, até bem pouco tempo, se eu não estou equivocado, estava interditada por infiltração. Como é que você... E fios expostos? Não, sim, fios expostos. Mas como é que você interdita uma obra que não tem nem 5 anos? Então você fez o que você gastou dinheiro, jogou dinheiro público fora, e aí depois vem, não tem cobrança de imposto. Por que não tem cobrança de imposto para a FIFA? Aí para o brasileiro tem que acharcar, o brasileiro tem que fazer todos os impostos imagináveis e possíveis. E eles vêm aqui na nossa casa, fazem o que querem, vão embora, enchem, né, de dinheiro e vão embora. E aí? É complicado você fazer essa avaliação. Agora, as coisas vão andando, vão se modernizando e a gente tem que entender o seguinte, os tempos são outros, são tempos modernos, mas a gente precisa ter um equilíbrio das coisas, né? Você não pode nem tanto ao céu, mas também nem tanto ao inferno. É preciso que as pessoas de menor poder aquisitivo também tenham voz, sejam ouvidas, tenham espaço no Maracanã. Por que não, de repente, fazer uma área popular? O deputado falou da época que ele ia ao estádio, do antigo estádio, da Geral. Ele era um geraldino, ele ficava... Quando o Flamengo atacava, ele ficava no gol em que o Flamengo atacava. Quer dizer, do adversário. E no segundo tempo ele ia para o outro lado. Assim fazia o deputado Luiz Paulo como os torcedores do Flamengo, do Vasco, Fluminense. Hoje não tem mais isso. Hoje você tem que ficar parado, né? No setor que você comprou, fica lá e tal. É só aquilo ali, estático. Essa questão da arena, eu discordo profundamente desses estádios de arena. Primeiro que o ingresso é extremamente caro. Para você ter um lucro, você tem que ter aí pelo menos umas 50 mil pessoas no estádio. Verdade. Abaixo disso é prejuízo você abrir o Maracanã. Esse é que é o problema. É verdade. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar desse assunto Maracanã, porque é o estádio, conforme disse o deputado Luiz Paulo, templo do futebol e conhecido no mundo inteiro. Não tem Itaquerão, não tem Morumbi, Beira-Rio, não tem Arena do Grêmio. É o Maracanã, o estádio conhecido no mundo inteiro. Já já a gente volta no Arena Esportiva com as presenças do deputado Luiz Paulo e do narrador esportivo, jornalista Odilon Júnior, da Super Rádio Tupi.